Por que os pentecostais falam em línguas ao mesmo tempo, se Paulo diz que é para falar dois ou no máximo três? Veja, você precisa estudar com mais cuidado essa questão. Por quê? Esse assunto. Por quê? Porque uma coisa é falar em línguas como variedade de línguas que contém, claro, uma mensagem profética. Paulo falou, se não houver intérprete, esteja calado. Então ali ele estava falando claramente da variedade de línguas. Então, no momento em que há variedade de línguas que pode conter uma mensagem profética, é necessário que a congregação se cale, porque Deus vai falar, né? Se as pessoas vão se calarem, como que vão ouvir a mensagem profética? Agora, Paulo não está falando de maneira nenhuma de glorificação coletiva, como aconteceu lá em Atos 2. Veja, em Atos 2, eles não estavam profetizando, eles estavam glorificando a Deus. Leia com atenção Atos 2, você vai ver. Eles estavam glorificando a Deus em línguas. O pentecostal ele glorifica a Deus em línguas. E se é um momento de glorificação, se todos glorificaram ao mesmo tempo, não há confusão, porque todos estão se edificando. A língua também tem como função, uma das funções da língua, não confunda a língua como evidência inicial do batismo no Espírito, que fica no crente para edificá-lo, com a variedade de línguas, que é um dom. Um dom que nem todo crente batizado no Espírito Santo, nem todo crente é usado dessa forma, porque o dom vem sobre a congregação, né? As ministrações do Espírito que estão lá em 1 Coríntios 12, 1 a 11, são dons congregacionais, que não são residentes, vêm sobre a congregação. E o crente pode, claro, batizado no Espírito Santo, pode receber essa capacidade de falar em variedade de línguas para que alguém possa interpretar, sendo usado também com outro dom, né? Mas nem sempre a pessoa que está falando em línguas tem uma mensagem profética. A pessoa batizada no Espírito Santo, quando ela fala em línguas, de maneira geral, ela está se edificando. Por isso que ela fica orando em tom baixo. Mas se for um momento de glorificação coletiva, não há cacofonia, como diz nosso irmão John MacArthur, infelizmente, né, ele utiliza uns termos pesados, contrários à fé pentecostal. Lamentável isso, porque eu até gosto do irmão MacArthur, na parte escatológica, ele é um pré-tribulacionista, né? Eu gosto muito, quando ele escreve também sobre os ministérios, liderança, muito bom, mas é triste essa postura e conduta dele antipentecostal, como naquele livro Fogo Estranho, que eu inclusive fiz questão de refutar em meu livro Barnabé, o pregador de fé e obras, tem um capítulo ali que eu trato desse assunto. Mas então essa é mais uma questão importante. É importante distinguir aí o momento em que Deus está falando por meio de variedade de línguas e o momento de glorificação coletiva. Quando é glorificação coletiva, não há por que querer impedir os crentes de glorificarem a Deus em línguas. Se o Espírito Santo acender um fogo neles, porque também não é língua mecânica. Não vá pensar que todo culto pentecostal é mecanicista, como você vê aí nesses exemplos péssimos que a gente observa também na internet, claro. Mas o pentecostalismo clássico e bíblico, claro, ele não é dessa forma. A pessoa, para falar em línguas, é porque o Espírito Santo antes acendeu dentro dela um fogo e aí ela abre a boca e fala. Não é porque o pregador que mandou falar, eu quero ver uma rajada, como muitos fazem. Não é mecanicismo, não é artificialismo. É poder do Espírito Santo, é língua gerada genuinamente pelo impulso direto, pela ação direta do Espírito Santo. Depois, claro, eu pretendo fazer outros vídeos nesse sentido para falar, inclusive, sobre o que aconteceu lá em Atos 2. Muitos me perguntam ali se ali foi, na verdade, uma manifestação xenolálica, né? Ou seja, foram idiomas, por que os pentecostais falam glossolalia? Veja, a rigor, né? A xenolalia está contida na glossolalia. Glossolalia é um termo técnico para falar das línguas que são geradas pelo Espírito Santo, e xenolalia é um termo mais específico, não é? Que fala das línguas estrangeiras, ou seja, aquelas línguas que são conhecidas na terra, mas aquele que fala não sabe, como aconteceu lá no dia de Pentecostes. Se bem que no dia de Pentecostes foi um milagre muito mais amplo, porque imagine cerca de 120 pessoas falando ao mesmo tempo, e aquele vozerio correu, e mesmo assim as pessoas que chegaram, elas
ali conseguiu entender cada um falando na sua própria língua. Foi um grande milagre, né? Foi algo extraordinário. Claro que ali foram línguas, foram idiomas, mas logo em seguida Pedro prega na língua que ele falava, né? Então não se justifica falar que aquelas línguas foram necessárias, porque os crentes tinham que viajar para toda parte e falar as línguas. Não, o grego era falado em todo o Império Romano. Então os pregadores não pregaram nas línguas daqueles povos. Aquelas línguas se manifestaram ali somente no dia de Pentecostes como uma manifestação do Espírito Santo, né? Com a evidência de falar em outras línguas, porque no livro de Atos, que não é apenas um livro histórico, é um livro com intenção teológica, você tem um padrão ali, não é? Aqueles que eram batizados no Espírito, eles falavam em línguas com uma evidência de que eles haviam sido cheios ou batizados no Espírito Santo, como está em Atos 2 e 4, Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, chamado ali o Pentecostes gentílico. Em Atos 19 também diz que eles falavam em línguas e profetizavam, e assim por diante. Mas eu vou parando por aqui. Que Deus abençoe a todos. Foi um privilégio, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Peço que vocês divulguem o nosso canal, curtam aí o nosso vídeo, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal, porque fortalecendo esse nosso canal nós vamos cada vez mais apresentar mais vídeos e assim contribuir com a graça de Deus, não é? Para o crescimento daqueles que desejam estudar a Bíblia juntamente conosco. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.